Boa noite, boa tarde ou bom dia, depende da hora que você está aqui com a gente para conversarmos, sobre a doutrina espírita que a gente tanto ama, aqui com esse grupo, esse centro espírita que a gente ama também, que é o Fraternidade da 909 Sul. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar um pouquinho, Para a gente começar nossa conversa aqui, nossa palestra, eu trouxe uma preparação de ambiente diferente. Já vim aqui outra vez, vou repetir uma música para que a gente possa se harmonizar, e eu faço a prece e a gente vai para a nossa conversa de hoje. Qual foi o tema escolhido, tá bom? Então vamos lá. Essa música chama-se Canção de Amor, que tem tudo a ver com o tema da palestra. Trago em meu peito uma canção, dessas que não se esquece jamais, que apaga qualquer triste sentimento, o que sai no nosso coração. Notas musicais, poemas e amor, guiados pela emoção, canção de amor que me faz seguir sem olhar para trás. A vida foi feita para amar, sempre há uma luz em meio à escuridão, uma estrela tocando a solidão na vida, nos momentos de dor. Sentimos a canção de amor que me faz seguir sem olhar para trás. A vida foi feita para amar. Quando o amor é sincero, a imensidão pode alcançar. Não há nada que o impeça de lutar por um novo amanhã que me faz seguir sem olhar para trás. A vida foi feita para amar, que me faz seguir sem olhar para trás. A vida foi feita para amar. E assim vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, agradecendo a oportunidade bendita de aqui nos encontrarmos, que nos ilumine, nos proteja, para que possamos fazer uma boa reflexão a respeito da lição separada para a gente neste momento. Muita paz e que assim seja. Vamos lá, Só uma licença aqui para a gente botar aqui o menino aqui. E a gente pegando aqui.
A nossa lição hoje é do livro Pão Nosso. E a lição 83, eu vou ler aqui para vocês, tá certo? Vamos lá para a gente poder fazer a nossa reflexão. Conforme o amor. E aí vocês viram a música Canção de Amor, que tem tudo a ver aqui sim. E é uma passagem de Paulo aos Romanos. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos. E os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições, referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória, que constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas. Mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais, por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Então, conforme o amor, Aqui ele vem falando da questão da gente compreender, a crença, o ponto que cada um está da compreensão religiosa. E aí a gente vai trazer e abrir isso aqui numa forma geral, Na época, no futuro, depois do judaísmo, os cristãos que perseguiram quem não seguia com as cruzadas, a gente tem o problema do judaísmo, e aí mais para frente a gente teve outros problemas, da incompreensão com relação à interpretação, de cada um, com relação ao que ele entende da mensagem. E aí, quando a pessoa não quer entender aquilo que você acredita, você trata-o mal, persegue aquela pessoa, ou é rigoroso demais, fervoroso demais. E aí a gente vai transpor para a nossa religião, que é o Espiritismo. Dentro da nossa própria religião, a gente tem Kardec, que não é o dono da doutrina espírita, na verdade, ele codificou a doutrina espírita. Então a doutrina é dos espíritos. Então um corpo de espíritos respondem às perguntas e Kardec vai catalogando de forma incrível a doutrina espírita, que é muito clara em alguns procedimentos, Aliás, ela é clara. Nós, por muitas vezes, interpretamos com o nosso senso humano, que é falível. E aí vai um grande problema, porque a gente se torna fervoroso e rigoroso demais
com quem está à nossa volta. E por muitas vezes, o que a gente perde? O verdadeiro crivo. E qual que é o verdadeiro ponto? Primeiro, tem vários, né? Mas a gente tem alguns que são os mais importantes. Jesus. Lembrando sempre, lembra que Emmanuel fala para Chico, se eu falar alguma coisa em discordância com Jesus e Kardec trouxe da doutrina, você para de seguir os meus conselhos e segue a eles. Você percebeu isso? Tá certo? Mas isso com muita tranquilidade, né? Sem ser fervoroso, porque a gente vê hoje em dia as intolerâncias religiosas, templos sendo queimados nos nossos irmãos das religiões afros, né? Quanta coisa a gente está vendo essas barbáries aí, né? Até hoje, né? Que não cabe, porque a gente tem que aprender a compreender, cada um tem sua crença e sua forma de pensar. Mas aí voltando à questão do crivo, então a gente tem que ter Jesus. Como Jesus agiria? E aí quando a gente coloca Jesus, tudo fica mais tranquilo, porque Jesus em momento algum age com violência. Ele não deixa de expor a opinião, mesmo assim ele respeita a condição evolutiva que a pessoa tem, assim como a questão da pecadora e as pessoas que estavam à volta querendo condená-la, falando, atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado, ou seja, ele sempre nos leva a pensar, por que você está julgando? Quem deve julgar é Deus nosso Pai, e a gente tem que aceitar a nossa condição de evolução. Se a gente está compreendendo um pouco mais essa doutrina, consegue retirar dela realmente o que ela está explicando ali, é ótimo isso para a gente, para o nosso ganho pessoal. E é isso que a gente tem que entender, porque a gente quer empurrar esse conhecimento na cabeça das pessoas. E por muitas vezes passando por cima dessas pessoas, dessa maneira a gente age em benefício da doutrina? Quando a gente age de maneira correta, entende, interpreta, não é só interpretação, é ação. Que por muitas vezes a gente fala bem, corretamente sobre a doutrina, interpreta ok, na verdade coloca bem a doutrina lá na palestra, que por muitas vezes a gente tem que, numa palestra, tem que tomar muito cuidado. A gente não está aqui para ficar colocando a nossa opinião, a gente está aqui para trazer o que a doutrina nos fala. Claro que, independente disso, volta e meia a gente coloca a nossa opinião de maneira correta, não colocando aquilo como verdade, mas trazendo uma reflexão em cima da doutrina. A gente vai estar refletindo, não tem como não ter coisas nossas aqui também. E aí cabe a você que está assistindo, que está aqui comigo, vendo da sua casa, pensar, opa, eu não sei se ele falou aqui correto, então peraí, deixa eu dar uma lida aqui no Livro dos Espíritos, deixa eu pegar o Evangelho, deixa eu ver o que os nossos irmãos, os amigos espirituais estão falando, se está batendo com o que o Alberto está falando. Então a gente tem que estar sempre tomando esse cuidado, mas também tendo muita paciência, porque eu que estou aqui vou falir, o que está ali também vai falir. Então a gente tem que estar procurando, conforme o amor, não causar essas discórdias, essas discordâncias que vão acontecer, mas que não pode ser motivo de preconceitos, certo? De agressividade. Por muitas vezes a gente fica agressivo ao impor nossa opinião. Por mais que você acredite que você esteja realmente correto com o que a doutrina espírita está falando, muita calma. Por quê? Porque é fora da caridade que não há salvação. Então a gente pensa em Jesus, o Kardec. O que fala Kardec? Tem um capítulo lá, fora da caridade não há salvação. Não é fora da religião que não há salvação. E muitas vezes a gente perde esse detalhe, que não é um detalhe, é o ensinamento, a caridade. E o que é caridade? Segundo entendia Jesus na pergunta lá do Livro dos Espíritos, o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas.
Então eu preciso ter benevolência para com todos. Só aí a gente já tem que descartar um monte de coisas que a gente viu aqui na lição que não cabe mais. Já passaram-se tanto tempo e quantos preconceitos a gente tem dentro da nossa própria religião. Quando uma pessoa comete um desatino, esse aí vai para o umbral. Como se a gente não fosse também. Tem um livro que eu gosto muito, a gente tem que reler sempre, vale sempre a indicação e sempre a leitura. Tormentos da Obsessão, um livro de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do querido Divaldo Pereira Franco, porque foi feito um nosocômio pela caridade divina, né, misericórdia divina, qual é chefiado por Eurípides Barçanufo, que foi uma pessoa incrível, que nasceu em Sacramento, um médium fantástico. Também quem não leu tem Eurípides, o Homem e a Missão, que conta a vida desse missionário, e ele monta um nosocômio para atender os espíritas que estão falindo muito por conta disso. Porque a gente acha-se o detentor do conhecimento doutrinário e não estamos agindo de acordo. Nós não estamos tendo paciência com o próximo, a gente acha que a doutrina é só conhecimento, a gente fica com a doutrina aqui, e não está agindo corretamente. E não está sendo cristão, não está sendo benevolente para com os outros. Benevolência, compreensão para com os outros. E aí a indulgência para com as imperfeições alheias. Porque a pessoa cometeu desatino, é com ela. A justiça divina está aí para se encarregar. As leis naturais estão aí. Quem sou eu? Quem sou eu para querer me colocar como julgador daquela pessoa? Imagina se Saulo de Tarso, que está aqui, Paulo, fosse dar ouvido às outras pessoas. Ele em uma vida conseguiu consertar desatinos absurdos, porque ele torturou cristãos. Ou seja, ele naquela vida foi se recuperar. Então, ele passou a não julgar, passou a levar a doutrina, mas para isso, muitas coisas ele passou. Muitas. Então, a gente tem que parar de ser o fervoroso, o defensor, como se a doutrina precisasse do defensor implacável. Nós temos que viver a doutrina espírita com o BIP, com a caridade, que é a benevolência e a indulgência, não passando por cima dos nossos irmãos, respeitando o tempo de cada um. Tem uma história que eu acho muito legal de Francisco de Assis, que relata um pouco essa questão da indulgência, da benevolência que a gente está falando aqui, porque às vezes a gente acha que não vai ferir a doutrina espírita se eu fizer isso. Será mesmo que a gente está agindo de forma correta? Os irmãos franciscanos com Francisco de Assis estavam reunidos e Francisco de Assis propôs um jejum de 7 dias, né, não lembro qual era a causa no momento, para benefícios lá deles. E nesse jejum de 7 dias, no 6º dia, tinha um irmão que estava chorando muito, e aí Francisco de Assis foi lá conversar com esse irmão, porque ele era muito atencioso, né? Um espírito muito evoluído, Francisco de Assis, né? E ele vai conversar com o irmão e pergunta: meu irmão, por que você está chorando? Tô com vergonha, Francisco. Mas por que você está com vergonha? Eu não estou aguentando. Eu preciso comer um frango. Aí, Francisco de Assis, meu irmão, venha cá comigo. Levou ele para a cozinha. O que ele fez? Um frango. Fez o frango no 6º dia do jejum, hein? Um frango, cozinhou o frango e comeu junto com esse irmão. Ele quebrou o jejum. Percebamos isso. Olha que ensinamento que o Francisco de Assis deixa pra gente ali. Ele comeu o frango e quebrou o jejum que ele mesmo propôs.
E aí, com essa história, eu vou aqui finalizando essa reflexão, para que a gente entenda que a gente veio aqui conforme o amor de Deus, nosso Pai, para aprender a amar. Mas amar é ação, que aí significa caridade, BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, e aí o perdão das ofensas, que aí é um outro papo, é um papo longo a questão do perdão, mas que vai bem de encontro, e eu queria que a gente ficasse a última reflexão com essa história do Francisco de Assis. Ele quebrou o jejum que ele propôs e comeu o frango com um amigo dele. O que é mais importante? Vamos pensar, vamos refletir. E vamos então agora orar e agradecer a Deus essa oportunidade que a gente tem de refletir sobre essa doutrina amada e aprender cada vez mais esse ensinamento que é o fantástico, que é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Essa foi a vida de Jesus como nosso guia e modelo. Amado Mestre Jesus, Deus Pai de infinita misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos da encarnação, da oportunidade da vida imortal. Pedimos, Senhor, por todos que estão passando por dificuldades nesse momento, que recebam o Teu auxílio, o Teu carinho, o afago de todos nós e o pensamento da espiritualidade maior. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.